Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Rui Costa seguirá como diretor executivo de futebol do São Paulo. Ele e Júlio Casares se encontraram nessa sexta-feira e apertaram as mãos. Dessa maneira, o executivo, que era especulado no Grêmio, assegurou que permanece no São Paulo em 2026, seu contrato se encerraria em dezembro do ano que vem. Júlio Casares ainda concedeu um aumento salarial ao Rui Costa. Importante registrar que o Rui foi especulado no Grêmio, mas o primeiro e único alvo do presidente Odorico Roman sempre foi Paulo Pelaipe, que por enquanto tem seu futuro indefinido. Sobre o Rui, quando ele aumenta seu salário, quando o Rui tem seu salário aumentado e ganha mais status, é também uma tentativa da diretoria são paulina em diminuir o poder de Carlos Belmonte, que era desde o início da era Júlio Casares o homem forte do departamento de futebol. O Belmonte foi escolhido pelo Júlio Casares como diretor institucional, alguém que veio como Júlio da política do tricolor. Júlio Casares e Belmonte se estranharam, acabaram se distanciando e existe uma possibilidade real de o Belmonte deixar o departamento de futebol no fim dessa temporada. Só para completar em relação ao São Paulo, problemas físicos seguem a todo vapor. Foram 4 lesões ao longo da semana e 13 desfalques para o confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo decisivo valendo vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Quero falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. O São Paulo já crava, vai fazer sua última partida como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. Jogo marcado contra o Internacional para 3 de dezembro. Essa data ainda pode ser reagendada pela CBF, mas esse confronto contra o Internacional será no Morumbi e não na Vila Belmiro, como havia sido programado nos últimos tempos. Preciso contar que o São Paulo tem recebido 6 shows internacionais. Já foram 2 apresentações do Imagine Dragons, mais uma apresentação do Linkin Park. Nesse sábado, Dua Lipa se apresenta e ainda a apresentação também do Oasis em 2 datas. Pois bem, o último dos shows no Morumbi ocorre no dia 22 de novembro. A partir do dia 23, o São Paulo inicia uma mega operação de limpeza do estádio. Retirada do palco e implantação de um gramado que havia sido retirado para que não fosse danificado. Ou seja, do dia 23 até o dia 3, o São Paulo entende que terá condição de ter um gramado minimamente aceitável para a partida contra o Internacional. Até por isso o tricolor já crava que fará seu último jogo como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do próprio estádio. Pode ser uma partida decisiva para as pretensões do São Paulo de brigar por vaga em Libertadores. Nesse momento o tricolor é o 8º colocado. E dessa maneira só vai para a pré-Libertadores se um dos times campeões da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros. Casos, por exemplo, de Cruzeiro ou Fluminense. Se qualquer um desses times vencer a Copa do Brasil, o São Paulo, mesmo no 8º lugar, vai para a pré-Libertadores. Só para completar em relação ao tricolor, há informações de que Lucas Moura voltou a sentir dores no joelho. O São Paulo ainda não confirmou, estou tentando trazer essa confirmação para vocês. E aí, a saideira, Oscar teve uma síncope vasovagal. Esse foi o problema que afetou o jogador durante uma sessão de testes e exames de olho na próxima temporada. Essa síncope vasovagal nada mais é do que a perda da consciência por alguns instantes. Já deu para perceber por todos os exames que o Oscar até pode continuar jogando, desde que medicado e acompanhado, mas a decisão de permanecer atuando ou se aposentar ainda não foi tomada pelo meio atacante. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quem é o atacante que em seu primeiro treino com o time profissional marcou gol e deixou excelente impressão, encantando o técnico Hernan Crespo? O jogador é Breno, só 16 anos de idade, 1,86 m de altura, atleta que até 2023 defendia o Palmeiras. Esse jogador é tratado internamente como uma grande joia. Dá uma olhada no que o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, falou para mim sobre o atleta. Ele é o nosso melhor 9 das categorias de base, mas ainda é novo para o profissional. Vamos levá-lo para o sub-20, até para ganhar um pouco mais de físico e se desenvolver, para que daqui a um ano esteja pronto para o time de cima, afirmou o Douglas Schwartzman. O Breno tem 32 jogos
e 14 gols pelo Sub-17 ao longo da temporada, mesmo tendo muito menos idade do que a grande maioria da categoria. Jogador que é ambidestro e chamou a atenção do Hernan Crespo, foi muito elogiado. Nasceu no ano de 2009 e tem enorme potencial de finalização, cara de muita capacidade. Ainda sobre o São Paulo, registrar que a bruxa segue solta pelos lados do Morumbi, quarta lesão ou problema em uma semana. Depois de Oscar, que teve um problema cardíaco, Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho, e Enzo, que precisou ser operado às pressas na Argentina, foi a vez de Arboleda sentir um incômodo, passou por exames e foi constatada uma lesão muscular. O São Paulo tem, nesse momento, 13 desfalques para o confronto contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Se essa série de lesões continuar, capaz de o São Paulo nem ter time para entrar em campo diante do seu rival. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Informação exclusiva: São Paulo e Magnum Bank, depois de uma negociação que demorou um ano, enfim, bateram o martelo e o tricolor voltará a ter um banco digital. A ideia é contar com cerca de 500, 600, 700 mil correntistas, assegurando uma das principais receitas do clube a partir de 2026. O contrato passa a valer assim que for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Posso assegurar que o São Paulo já tem garantido os 13 milhões e meio de reais fixos como valor mínimo por temporada, contrato de 5 anos e uma série de gatilhos e premiações, todas atreladas ao desempenho e à participação de torcedores. Quanto mais São Paulinos aderirem ao Magnum Bank e movimentarem dinheiro, maior a receita do tricolor. Nicola, mas por que São Paulo e Magnum Bank demoraram mais de um ano nessa negociação? Foram vários os entraves, em determinado momento surgiu um concorrente e o São Paulo sempre foi pedindo melhores condições para o Magnum Bank e para o outro banco. Acabou levando o Magnum Bank, o acordo está sacramentado, já foi até aprovado pelo Conselho de Administração. Importante registrar ainda que a camisa do São Paulo a partir da próxima temporada terá o Magnum Bank estampada na manga. Já havia contado para vocês que essa propriedade estava guardada justamente para esse acordo. Saideira sobre o São Paulo: Enzo Dias foi submetido a uma cirurgia nessa quarta-feira na Argentina. O lateral esquerdo passou por uma correção de hérnia inguinal. Cada dia um problema médico diferente para jogadores do São Paulo. Incrível toda essa falta de sorte do tricolor. O São Paulo registrará recorde de receita com seu departamento de marketing em 2025. A estimativa é de que o São Paulo fique próximo a 360 milhões de reais de receita. O recorde pertencia à temporada passada, quando o São Paulo havia faturado 270 milhões de reais. Esse crescimento de 90 milhões de reais tem a ver com o reajuste em praticamente todos os patrocínios. A Superbet, patrocinadora master, por exemplo, mais do que dobrou seu valor numa renegociação com o São Paulo. Contrato com a Brax, em relação a placas de publicidade, também ajudou nesse crescimento de 90 milhões de reais. Importante registrar que com receitas de marketing, a gente não inclui, por exemplo, bilheteria. Há uma participação do estádio com shows, camarotes, telão e placas da Brax, como eu já contei. Só para completar, é importante registrar que para 2026 a expectativa do São Paulo é de um crescimento ainda superior aos 360 milhões de reais. O orçamento para o próximo ano já está sendo montado e a expectativa é de uma receita ainda maior. Quero falar também sobre Oscar. O meio atacante segue internado no Hospital Albert Einstein. O último boletim divulgado pelo Einstein aponta que o atleta está clinicamente bem e estável, mas ainda não há data para saída. Existe uma possibilidade de que ele tenha alta nessa quinta-feira. Só para completar, Pablo Maia e Marcos Antônio dificilmente terão condição de jogo para a próxima quinta-feira, embora o Pablo Maia esteja no estágio mais avançado de retorno do que o Marcos Antônio. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.